Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas, e hoje a gente vai falar aí de uma coprodução entre República Tcheca e Reino Unido dos anos 2000, chamada O Tesanek. E se eu não me engano ele não recebeu tradução pro Brasil, mas ele pode ser encontrado por aí como Little Oldke. E para conversar com a gente hoje tá uma pessoa que entende bastante aí das psicanálise e de outras questões mais pessoais, como por exemplo a maternidade, né? Então não poderíamos chamar outra pessoa que não a nossa queridíssima Daiane Arantes. Seja muito bem-vinda, Dai. Obrigada, meninas. Estou super feliz com o convite. É sempre um prazer para mim conversar com vocês e trazer um pouquinho desse olhar, desmistificar algumas questões da maternidade, que é um tema que eu gosto muito. Bacana. Seja muito bem-vinda, Dai, de novo. Hoje, o filme, ele vai para um terror, fantasia, comédia e drama, tipo um mix. Tem muitas coisas, né? E animação, se a gente for parar pra pensar também, né? Exato. O filme fala sobre um casal que eles não conseguem ter filhos, né? Não conseguem engravidar. Isso acaba causando uma angústia muito grande. Então, pra aliviar a dor da esposa, o homem encontra um tronco no quintal e o corta e inverniza no formato de uma criança. Porém, a mulher cria raiz com o seu bebê e passa a fingir que ele é real. E assim, ele é dirigido e roteirizado pelo Jan Svankmajer e baseado num conto do mesmo nome, criado pelo Karel Jaromír Erben. Se eu não me engano é lá pra 1980 que ele publica, que a gente até vê o livro no filme. E o que atraiu o diretor pra essa história é essa questão da relação entre homem versus natureza, né? Assim, esse foi um ponto que eu notei no filme também, mas eu notei muitas outras coisas e eu confesso até que pra mim foi difícil casar todos esses temas que ele insere pra definir uma conclusão do filme na primeira vez que eu vi. Mas aí já nessa segunda revisão eu fiquei mais confortável e consegui casar tudo, digamos assim. Não sei se foi o mesmo com vocês, e aí inclusive expando a pergunta aí pra saber quais são as primeiras impressões de vocês, sem spoiler. Bom, para mim é um filme que despertou muito mal-estar e despertou muitas sensações físicas, assim, a nível sensorial mesmo. Não sei se com vocês foi assim, mas ele desperta um certo nojo, né? Um certo pavor, algo assim de embrulhar o estômago mesmo. Para mim, ele ficou muito com essa sensação, assim, né, de ter essa potência de despertar essas coisas sensoriais mesmo. E foi o primeiro filme tcheco que eu assisti até hoje, nunca tinha assistido. Olha só. E me surpreendeu muito, assim, porque ele é um filme de 2000 e, ao mesmo tempo, assim, que ele é um filme de 22 anos atrás, eu achei ele super atual. Verdade. Total. Eu já conhecia de nome ele tava no meu computador há uns 2 anos já, mas eu não sei porque eu não tinha parado pra ver ainda. Então eu tô com 2 trabalhos desse diretor parados aí pra assistir. O outro é o Alice, que também diz que é bem estranho, né? Mas me chama muita atenção o trabalho desse diretor, porque ele usa o stop motion, né? A animação, então isso eu acho bem interessante. E ele usa de um jeito muito estranho. Não é nada bonito, não é uma animação bonita, né? Bem bizarro, né? E eu gostei do filme. Tem bastante coisa nesse filme que eu gosto. Por ele ser estranho, eu já gostei dele trabalhar situações que incomodam a gente, né? Como a Dai falou. E eu também achei que desperta essas sensações físicas, principalmente nojo, em determinados momentos ali. Eu também gostei do tom que ele usa pra tratar certos assuntos que são bem pesados. Eu achei até interessante a maneira que ele trabalha esses assuntos. E eu gosto que ele me surpreendeu, porque eu não tinha uma noção do que era o filme, mas bem básica, sabe? Não sei se da metade pra frente, mas de um certo ponto pra frente ele meio que muda, por mais que ele continue falando sobre a mesma coisa ali, principal, meio que mudou o foco, né? A gente não vê mais as mesmas pessoas sendo focadas no filme. E o negócio toma uma proporção que eu não tava esperando também. Então acabou me surpreendendo em várias questões esse filme. Assim, o que eu conhecia dele é essa coisa do tronco bebê. Mas eu não tinha ideia de como ele trabalharia isso de fato, sabe? Se ficaria só
só nessa questão da obsessão dos pais, mas eu realmente fiquei bem surpresa e, como falei, eu acho que eu coloquei ele esperando uma coisa muito mais leve e eu percebi que, assim, eu não desgrudei o olho da tela até a hora que ele acabou, entendeu? E acabou e eu fiquei, eita, e agora? O que eu faço da minha vida? Ele já começa muito estranho, né? Eu meio que buguei na primeira cena, eu não tava entendendo o que tava acontecendo ali naquele comecinho, que mostra um bebê, mas daí não é, e aí não é. Eu fiquei, o que tá acontecendo ali? O que ele tá vendo de fato? Eu acho que o filme me ganhou num menos de 5 minutos, quando de repente o cara olhar pra fora e aí tem gente vendendo bebê. Eu fiquei, qual vai ser o tom desse filme, gente? Eu fiquei, é o quê? Como assim? Tá vendendo bebê mesmo? É isso mesmo? É muito legal, assim, aquela introdução do bebezinho, bonitinho, fofinho, né? Uhum. E depois esse contraste que vocês estão dizendo de vender bebês, que eu acho que ele traz toda essa discussão de um mercado, principalmente hoje, do mercado que tá por trás dessa obsessão, desse desejo aí ilimitado por ter filhos, né? Exatamente. E você falou dessa questão de atemporalidade, né? De, pô, o filme tem 22 anos, mesmo assim ele discute muita coisa. Eu lembro que eu li alguma entrevista que o cara levanta alguma questão sobre, se seu filme de alguma forma ele tá criticando a questão de clones, porque eu acho que quando o filme saiu a gente tava colocando isso em prática, né? Uhum. Aí ele fala não, até porque quando o conto foi escrito, tipo, isso era uma coisa só da ficção científica, que isso nem tava próximo de acontecer, né? Só que aí ele fala muito sobre o poder desse cinema imaginativo, porque pra ele essa força toda acaba tornando com que, independente da época, você vá correlacionar com alguma coisa que tá acontecendo no contexto social em que você vive. Então acho que a gente pode interpretar ele de inúmeras formas, assim, sobre questões de hoje em dia que eu acho que nem eram cogitadas de se discutir há 22 anos atrás. Então, assim, eu gosto muito dele e eu acho que é realmente um desses filmes que, assim, pelo resto da história da humanidade, ele vai poder conversar, dialogar com alguma coisa que estiver acontecendo. Sim. Concordo. Aviso: este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Eu acho que pra tirar logo, que eu acho que tem coisa muito mais complexa pra gente seguir depois, mas é que eu fui lembrando de muitos outros contos, como por exemplo Pinóquio, eu acho que pela questão óbvia, né, de madeira ganhando vida, a questão da Chapeuzinho Vermelho por causa daquela coisa da gula, né, de querendo ou não um monstro ali meio devorador, e um pouco da Rapunzel, mas aquela versão do Repolho, não sei se vocês conhecem. Acho que não. Não. Então, porque se eu não me engano, das primeiras versões da Rapunzel tinha alguma coisa que era uma plantação de repolho também, que a galera não tava conseguindo um filho, e aí eles fazem esse trato com uma bruxa, que aí é quando eles engravidam da Rapunzel. E aí depois a bruxa leva pro castelo, aí tem toda aquela coisa do cabelo e tudo mais. Entendi. E um outro conceito que eu acabei lembrando que é a questão da tupa, né? Que é aquele negócio de que através da meditação, de muito trabalho mental, você pode trazer vida aos seus pensamentos. E aí eu fiquei pensando nessa relação mesmo da mãe, de que ela queria tanto um bebê, ela tava acreditando tanto que aquele tronco era real que ele ganhou vida. Esse negócio da tupa, eu não me liguei, porque acho que eu não conhecia isso. Mas quando você fala dessa coisa de querer tanto uma coisa e coisa acontecer, né? Não necessariamente criar vida, né? Mas o que você quiser que aconteça e você desejar muito vai acontecer, também tem muito a ver com qualquer conto infantil. Qualquer não, mas tem muitos contos infantis que tratam disso. Então eu associei esse filme a isso, a contos infantis que canalizam, assim, aquela energia de eu quero muito, 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 muito isso e acontecer, né? E eu meio que pensei no Labirinto do Fauno também, por trabalhar com criança e conto de fada em um filme que não é uma animação necessariamente só, né? É um live action, né? Então eu também associei ao Labirinto do Fauno. Tem aquela plantinha também embaixo da cama, né? Era uma mandrágora. Isso. Total. Com relação ao Pinóquio, né, eu achei super interessante, assim, eu nem tinha pensado, né, no conto, e aí quando você mandou a pauta, eu achei super interessante, e aí eu fiquei pensando na história do Pinóquio, que, assim, ela fala da questão da idealização, né, das expectativas que os pais colocam nos filhos, né, porque o Gepeto, quando ele cria o Pinóquio, ele criou o Pinóquio para satisfazer um desejo, né,
né, digamos assim, narcísico dele, de que seria o menino perfeito, que iria atender todas as expectativas dele, que isso diz muito do ser humano mesmo, né, quando quer ter filho e tudo, que isso acaba sendo de uma certa forma até importante, que a gente deseje algo para um filho, né? Claro. Mas acaba que ele nem termina de construir o Pinóquio e ele já começa a sair do controle. Então, eu achei interessante essa analogia que você fez dele com o filme, porque é justamente isso, como que aquela coisinha ali bonitinha, fofinha, vai tomando uma proporção tão grande de chegar ao ponto de comer os próprios pais, né? Eu acho muito poderoso isso, essa questão do bebê comendo tudo ao redor, mas eu acho que é um tema que a gente consegue explorar mais pra frente. Mas eu tava pensando também, agora, pra falar a verdade, quando a gente conversou sobre essa questão de idealização, desses fenômenos que a gente conhece, como por exemplo de gravidez psicológica mesmo, né? Que às vezes isso realmente causa transformações físicas, de barriga crescer, tem mulher que começa a lactar, sendo que é tudo da cabeça, e é muito fenomenal, assim, extraordinário numa certa parte, que a gente queira tanto uma coisa que ela acabe se manifestando fisicamente. Sim, e essa questão da Rapunzel, né, que você comentou, do repolho, tudo, parece que fica uma coisa assim pra mim, cuidado com o que você deseja, né? A mente tem tanto esse poder de atrair o que a gente deseja, mas também tem que tomar um pouco de cuidado, porque raramente vai sair como esperado, né? Uma coisa que eu lembrei do repolho, porque tem gente que conta umas histórias pros filhos, ou enfim, da onde que vem os bebês, aí veio de algum lugar que não tem nada a ver. Eu não lembro o que eu vi, se era animação, se era só uma foto, um desenho, também de uma criança dentro de um repolho. Aí eu lembrei que nesse filme ele vê uma criança dentro de uma melancia. Aí eu lembrei muito dessa analogia que os pais não querem contar a verdade, aí vão e falam essas coisas, né? Só faltou aparecer uma cegonha no filme também. Eu acho que eu já contei em algum episódio, mas uma conhecida da família uma vez contou pra filha dela que o papai colocava uma sementinha na barriga da mamãe. Ah, falou! E aí uma vez a mulher acordou de madrugada com a filha dela pequenininha jogando feijão na barriga da mãe porque ela queria um irmão. Olha só. Aí vai explicar depois, né? Ai. Mas isso tudo que a gente falou vai envolver essa questão aí dessa obsessão por bebê e assim, vai envolver tanto tema, desde a maternidade compulsória, né, que eu imagino que seja uma correlação fácil, até coisas mais complexas como a gente tá tendo, inclusive, muita discussão atualmente sobre criminalização do aborto, que algum país aqui da América Latina descriminalizou. Que é o Chile, não é? Isso. Mas enfim, fui tentar buscar explicações do porquê dessa obsessão, né? E aí, um conceito que eu achei interessante, chamado Kindeschema, que no caso é essa atração que a humanidade tem por essas semelhanças infantis de, tipo, cabeça grande, desproporcional ao corpo, os olhos grandes, né? A gente vê muito isso sendo aplicado em animação mesmo. Sim. Mas uma justificativa que ele usava pra isso é de preservação da espécie. Os adultos, no caso, de achar bonito os bebês para que possa defender eles e que assim a espécie possa continuar resistindo, né? Porque querendo ou não, são criaturas frágeis, assim, que a gente nasce isso em todas as espécies. Mas enfim, fiquei pensando muito também, porque o filme todo fala sobre isso, né? Sobre essa obsessão, de a gente vê lá a galera vendendo e o tempo todo que tem alguma cena na rua, tá passando um monte de mãe com bebê, um monte de criança, enfim. A gente é bombardeado por isso o filme todo. Eu acho que essa questão de ser bombardeado o filme inteiro pela maternidade, né, por ver tudo isso, eu acho que é porque a gente tá muito na cabeça da protagonista ali, né, que depois muda, né, quando eu falei que muda o foco, depois foca muito mais na criança, né, mas no começo a gente foca muito no casal, então é aquela coisa da gente observar o que nos interessa, né, eu acho que foi pra esse lado também. Se eu tô grávida, eu vou ver um monte de grávida, ou se eu quero muito alguma coisa, eu vou ficar prestando atenção, então eu meio que vi por isso também, né, e claro, pode ser também uma crítica, óbvio, à maternidade compulsória e tudo mais, mas eu também pensei nessa outra parte. Eu acho que é viés de frequência o nome disso. Verdade. E realmente, assim, vira tamanha obsessão que eles não enxergam mais nada, né, em volta deles. Só enxergam mãe, só enxergam crianças, só enxergam as pessoas atravessando a faixa de pedestre com carrinhos de bebê. E isso é muito real e muito atual, né, porque geralmente, assim, os casais que vão, não só casais, né, muitas vezes até apenas as mulheres que querem se tornar mães, que vão em busca aí das fertilizações, enfim, do que é possível artificialmente hoje falando, a gente observa que, assim, parece que a vida toda para enquanto não consegue
consegue aquilo, né? Sim. E o quanto que isso pode ser perigoso para essa criança. A gente fala que, assim, quando principalmente a mãe, ela não tem outros desejos para além da maternidade, o quanto que isso pode ser e é, na grande maioria das vezes, muito prejudicial para o bebê. E é o que acontece no filme. A gente observa que, assim, ela não consegue frustrar ele em momento algum. Naquelas cenas das mamadeiras, né? Dela com 1000 mamadeiras, fazendo lá a comida para ele, o mingau, a papinha, assim, ele não pode esperar um segundo, é uma atrás da outra, e o quanto que essa não frustração, esse, assim, atender o bebê a todo momento, depois de uma certa fase, né? Porque no começo isso é essencial, mas que esse não limite, essa não frustração vai ser catastrófico, né? E é o que acontece. Sim, vai muito pro comportamento tóxico, né, que acaba acontecendo, às vezes, gerando essa dependência que, óbvio, eu não posso também falar tanto disso porque eu não sou mãe, mas eu acho que, por exemplo, você começar a estabelecer limites, que nem a Dai falou, é essencial, né? Então, nesse filme isso não acontece, porque ela acaba atendendo todas as necessidades e isso vai virando, óbvio, na proporção do filme, ela cria um monstro, né? Mas na vida real isso pode acontecer, mas não nesse sentido, né? A metáfora do monstro. Então, por isso que eu tinha falado daquela parte de devorar os próprios pais, porque, querendo ou não, eu acho que isso simboliza muito essa perda de individualidade, principalmente da mãe, né? Porque a vida dela não é mais outra a não ser mãe, a não ser sanar esses desejos do filho dela. Então, pra mim é muito poderoso isso do bebezinho lá comendo tudo ao seu redor e comendo os próprios pais, assim, porque é uma metáfora, assim, bem certeira. Sim. Bem óbvia, escancarada. E a gente observa na mãe o quanto que isso se volta totalmente pro filho, né, o mundo dela, porque assim, no começo do filme ela era toda bonita, toda arrumada, toda vaidosa, e aí no final ela tá destruída. Ela tá, assim, aquele semblante de exaustão materna mesmo, né? Sim, ela muda muito. E até que nem naquela hora que ele começa a comer o cabelo, e dela aceitar determinadas coisas, que ela pega e corta, ela, não, acho que um corte mais curto assim vai me fazer bem. Em alguns momentos o pai tenta, né? Quando ele chega e vê ela amamentando, ele já pega o machado e tenta fazer o corte. Olha o quanto que isso é simbólico, né? Um corte com o machado, que é o que a gente na psicanálise fala, que é a importância do corte que o pai vai fazer nessa relação mãe-bebê. Não a figura propriamente dita do pai, mas de um terceiro que vai colocar esse corte. E ela nunca permite, né? Ela sempre protege, por mais que esteja sendo extremamente sofrido para ela, é aquela coisa bem do ser mãe é padecer no paraíso. Ela tem que aguentar e suportar tudo até o fim, né? Quando a gente fala dela atender todas as necessidades do filho, isso também não precisa ser necessariamente uma obsessão de mãe e filho, mas ela tá acobertando situações ali que são extremas, né? Ela deixa o filho comer gente pro filho não morrer, não acontecer nada. Então ela tá indo pra um lado, assim, que ela esqueceu totalmente a moral, e isso não necessariamente pode ser só entre mãe e filho, mas é uma situação de obsessão ali por alguma coisa que acabou saindo do controle, né? Então isso pode entrar em outras coisas, né? A obsessão de um modo geral, não só entre mãe e filho. Sim. Porque o pai também entra na onda, né? Então também tem isso. Ele demora um pouco mais, mas ele vai. Então, porque assim, uma coisa que eu acho doida, que nós como mulheres, somos constantemente bombardeadas, né, com essa pressão de que tem que ser mãe, que não sei o que lá, e no caso dela, quando ela perde as estribeiras, quando ela fica completamente fissurada pelo bebê, quando ela larga tudo quanto é moral pra satisfazer todos os desejos da criança, isso já é tomado como uma coisa absurda, mas errada, enfim. Mas eu fiquei pensando de como a sociedade, ela enfia isso tanto na cabeça, e aí se por um acaso a mulher acaba afundando demais nisso, daí já condena demais essa mulher, entendeu? Tipo, eu entendo as problemáticas, obviamente, dessa relação, assim, super dependente, né, de se entregar demais, mas eu também acho natural que aconteça pela quantidade de coisas que a gente é bombardeada pra isso, entendeu? Então é muito fácil pra mim perder, assim, a noção das coisas, perder a mão do limite ali. Sim, exatamente. Essa pressão, né, social, assim, de que a mulher só vai ser feliz, só vai ser completa se tiver filho, de que toda mulher nasceu para ser mãe, que essa questão da maternidade compulsória que a gente está dizendo. Por isso que eu achei espetacular, assim, o filme, por ser antigo, teoricamente, assim, mas dessa coisa super atual, porque hoje, é claro, a gente já consegue pensar
numa escolha, né? Que a mulher ela pode ter essa escolha, optar por ter filhos ou não. Só que se ela opta por não ter, o quanto que ela ainda é julgada hoje. Dá muito mais trabalho, né? Você não querer ter filho, por conta disso, ter que ficar dando explicação. E você vai contra a maré, né? Então é muito mais fácil você querer ter filho pra sociedade, né? Falando não que vai ser fácil ter filho. Mas enfim. Não vai longe. Eu vejo mulheres que às vezes realmente só têm filho, não me parece um desejo inato. É como se, tipo, eu fui designada a isso, eu tô cumprindo esse papel que eu nem quero. Eu não consigo identificar quem que realmente quis e por quê, sabe? Eu fiquei bastante balanceada, não lembro se eu já falei aqui, mas tipo, eu nunca quis ter filho, né? Nunca senti esse chamado da natureza. Eu também não. Só que daí, quando a gente casou, né, não necessariamente no papel, mas a gente veio morar junto, eu fiquei muito nesse conflito interno, tipo, será que eu preciso? Será que de repente eu quero isso? Porque parecia um curso natural pra mim. Assim, a gente se juntou, a gente mora junto, o que faz agora? Eu tenho que ter filho? Mas aí fiquei muito em conflitos internos até eu parar, não, calma aí, você não quer isso, você só acha que teria que fazer. É muito isso. Eu já pensei na minha cabeça uma época, nossa, como eu queria querer ter filhos, eu fiquei pensando, mas por quê, sabe? Eu queria querer. Mas daí isso, ainda bem que eu tirei da cabeça, mas era uma coisa realmente que ficava, nossa, será que eu quero? É como se fosse errado, né? É, como se fosse errado não querer, exato. E, tipo assim, no filme, por exemplo, a gente, né, falou que é bombardeado, toda hora uma figura materna ali e tal, mas, por exemplo, a personagem, a gente não sabe também por que ela quer. Eu achei que isso não foi uma construção que fizeram no filme, sabe? Porque, assim, a gente só tem ali a informação de que o casal queria muito um filho e os dois não podiam. Não era só um problema de infertilidade da mãe, era também do pai. Ao contrário ali daquele outro filme que a gente tratou, né, o False Positive, a culpa não cai ali só nela. Na verdade, não vai pra esse mesmo lado, né, digamos assim. Mas eu não senti essa contextualização nela se sentir pressionada, sabe? Eu senti que tem toda a estrutura ali do filme baseada na maternidade, mas eu não senti que ela tava pressionada. Eu só senti que ela queria muito, óbvio, ela tava obcecada, mas não que ela sentiu uma pressão de alguém, especificamente, sabe? E é legal o filme trazer também essa obsessão por parte dele, né? Ficar vendo bebês o tempo todo, dele ficar a todo momento também nessa obsessão, né? Eu achei interessante, assim, a partir disso que você falou, me remeteu a isso, né? Que realmente também tem uma perspectiva dele, né? E não só da mãe. E ele tinha as alucinações e ela não tinha, né? Ela começou a alucinar o bebê depois, né? O bebê tronco, né? O bebê raiz lá. Mas ela não tinha a alucinação de bebês dentro da melancia, dentro dos lugares lá, né? Vendendo peixe bebê. Sabe como que eu justifico um pouco? Por mais que a gente não tenha um contexto desse desejo da mãe, né? A gente não sabe de onde surgiu, se ela realmente quer ou se é questão de construção social, mas eu sinto que justifica um pouco pela menininha, a Uzbekka. Porque a gente vê aquela coisa do, entre muitas aspas, instinto maternal naquela criança ali que ela deve ter o quê? Uns 10 anos? Sim. Deve ser por aí. Que ela fica brincando de colocar bola na barriga, ela fica brincando com a bebezinha lá no carrinho e chora porque você fez xixi na roupa, que não sei o que lá. Uma cópia mesmo do que ela vê em pessoas adultas. Então, assim, ela já tá com esse comportamento aos 10 anos de idade. Então, assim, não que necessariamente com a protagonista, com a mãe lá do Out, que aconteceu a mesma coisa, mas pra mim eu consigo entender que isso tenha acontecido de repente, essa construção dela pra ser uma mãe. E é legal que depois, a hora que ele vai pro porão, né, que o pai coloca ele no porão, é ela quem cuida dele, né? Meio que algo materno também. Exato. Porque assim, é que eu até entendo que mostrando ali o cenário do filme, né, mostrando tudo que tá acontecendo ao redor, leve a crer isso, mas é que, por exemplo, que nem no False Positive, tem um diálogo que dá-se a entender. Ela fala, eu não consigo ser mãe e a única coisa que eu nasci pra ser, que eu era designada a ser. Né? Então a gente já entende que ela sofreu essa lavagem cerebral, entre aspas. Por isso que eu senti falta disso, pra contextualizar melhor esse desejo dela, né? Pra colocar, não, é isso mesmo, é maternidade compulsória e tal. Mas foi mais um pensamento que eu tive mesmo, dessa falta de contexto. Mas não que isso seja algo ruim pro filme. Sim. Não, eu entendo um pouco de quase frustração, porque por mais que eu consiga justificar pelas mensagens do filme e tal, querendo ou não, é uma personagem que ela não é construída. O próprio personagem dela cai nessa mesma falha, entre muitas aspas, defeitos que a gente tá vendo nela, que é se definir só como ser uma mãe. Então,
fica meio capcioso, assim, toda a situação. Não sei se isso é realmente uma falha ou se é proposital. Eu não sei, porque assim, ao mesmo tempo que o filme, ele traz coisas atuais, porque a gente tá vendo muito mais essas coisas agora, né, tá prestando muito mais atenção em todas essas coisas, ou se na época que o filme saiu, ele queria passar essas coisas, né? Não sei também. Né, o recorte, né, da época ali, não sei. É complicado. Mas, entrando então nesse negócio da menina ali, porque pra mim, cara, é o melhor personagem do filme. Com certeza. É ótima. Não só por gostar dela, mas é porque eu tava reparando hoje que ela é a única personagem ali que tem todas as perspectivas de tudo que tá acontecendo. Ela é a única pessoa que sabe de tudo. Exato. Eu acho que isso entra muito no fato de ser criança e criança ter essa capacidade de conseguir observar tudo a todo momento. Pensei a mesma coisa. E isso a gente vai perdendo conforme a gente vai crescendo, porque a gente vai se ligando muito mais nos nossos problemas e esquece todo o resto. Uhum. E então a gente esquece que as pessoas que moram do nosso lado sumiram, por exemplo. A gente não tem essa capacidade de notar que o seu vizinho morreu. Então isso vai mudando conforme a gente cresce. E quando é criança, não. Ela sabe de tudo exatamente e ela ainda se informa mais sobre outros assuntos que os pais não querem contar pra ela e ela tem que ler escondido. Então essa criança é muito foda. Sim. Eu gostei muito dela. É muito legal ela lendo os livros, né, sobre a sexualidade. Muito interessante. Eu pensei também justamente nessa perspectiva mesmo, que ela é a única ali que tá percebendo tudo que tá acontecendo, né? E eu acho também por esse lugar onde a criança é colocada, de ser ignorada em conversas, de, tipo, tá ali, mas como ela não é um participante ativo, a gente simplesmente ignora. Então, querendo ou não, ela consegue se enfiar em todos os núcleos e ninguém tá dando atenção, mas ela tá absorvendo tudo. Exatamente. E eu acho que ela, na verdade, a família ali, o núcleo da família dela tem uma construção muito maior do que o próprio casal, que no começo é o principal. Porque o casal é aquilo ali, quer ter filho e começa a acontecer aquelas merdas. E a família da garota, você tem aquele pai que não tem uma fala que seja bom pra alguma coisa ali, ele só fala coisas aleatórias que, tipo, foda-se, sabe? É aquele pai que não quer deixar ela ler as coisas que ela quer ler, o pai que tá sempre reprimindo em alguma coisa e tá sempre na TV e, sei lá, é aquela pessoa aleatória. E a mãe, eu não sei identificar muito bem a mãe dela, o que me passou, mas o pai pra mim ficou muito, cara, você só tá ali, sabe? Tanto é que quando fica passando aquelas cenas na TV de comida e tal, é sempre ele que tá assistindo, né? Que traz bem essa coisa da alienação do consumo. E aí, quando aparece lá as comidas que a mulher dele faz e tudo, aí aparece ele olhando pra comida, né, como se aquilo de alguma forma estivesse incomodando ele, mas depois ele acaba comendo, né? Exato, ele deseja a comida da TV, mas não tem, né? E aí ele come o que tem ali, aí eu fiquei pensando, vai fazer então, quer comer o filé? Vai lá comprar e faz, porra. Aceita que dói menos, né? E sabe o que eu achei interessante? Que pra mim, isso não parecia uma crítica do personagem às habilidades culinárias da mulher dele, de tipo, alguma frustração de, ai, que eu queria que você cozinhasse melhor. Pra mim era mais uma questão social mesmo, econômica, dele perceber que ele não tem condições financeiras de pegar aquelas coisas. Então, assim, não vou descontar essa frustração na minha mulher, porque a culpa não é dela de não saber, porque não tem coisa boa mesmo pra comer em casa. É um contraste muito grande, né? Porque as coisas que eles comem, não dá aquela vontade de você querer comer também. Até o ovo, eu amo ovo e, tipo, aquele ovo me deu um negócio ruim, sabe? Então, assim, eu fiquei pensando nisso, assim. Eu fiquei meio dividida, na verdade, com o que a Dai que você falou. Só que, assim, a mãe, a todo tempo, fica lá fazendo as coisas de casa e, né, ele não faz nada e só ela faz, né? Daí eu senti esse desequilíbrio ali, então, que eles tentaram passar isso. E, ao mesmo tempo, agora que você falou, eu também pensei que é um desejo que ele tem, mas ele não consegue porque ele não tem dinheiro pra isso. Sim. E as comidas que eles comem, né, a família deles principalmente, eu acho que meio que mostrou um contraste, né, enquanto o casal vai no açougue, compra aquelas carnes, né, pro Otis comer e devorar o tempo todo, né, acho que mostra também esse contraste social de uma família com a outra, embora eles morem no mesmo prédio. E aí eles só comem aquele mingau, aquela sopa, é o máximo que eles conseguem comer, né. Eu lembrei daquele documentário Ilha das Flores, vocês já assistiram? Que os porcos são mais alimentados do que os próprios seres humanos, né? Que os seres humanos comem lixo, mas o porco tá comendo comida normal, assim. Não restos, né? Comidas. É um documentário bem forte, assim, bem impactante, né? Então é isso, eles estão dando
comida pro tronco. E os outros lá estão comendo, sei lá, sopa. Não que sopa não seja comida, mas enfim, né? A diferença ali. Parecia uns bagulho muito ruim, velho. Muito, Vocês falaram desse negócio de ter sensações físicas, né? O que eu senti mais não foi tanto com comida, assim, de dar mal-estar, mas eu senti muito uma repulsa com a questão da menina, porque a gente falou que ela buscava ali uma educação sexual, a família proibia, mas ao mesmo tempo ela já estava num ambiente onde ela sofria erotização, né? Porque ela tinha aquele vizinho pedófilo. E a todas aquelas cenas, aqueles núcleos, me deu desconforto. Nossa. Eu não consegui formular de verdade o que eu achei, mas tem uma hora que dá uns closes na roupa da menina, na bunda dela, assim, que aparece calcinha, sabe? Eu estou incomodada. Eu não sei se era pra incomodar, porque assim, a gente não tendo desejos pedófilos, obviamente, a gente não vê aquilo como uma coisa sexualizada, porque é uma criança, né? Só que a gente sabe que quem tava vendo aquilo estava. Então, é muito... Foi o que mais me incomodou no filme inteiro. Foi meio errado mostrar, porque ao mesmo tempo que mostra a bunda da menina, a gente tem uma representação lá do velho, lá com o pau duro, de uma maneira que não dá pra ver nada. Não tem um volume que aparece. Eu até achei legal o jeito que eles mostraram isso, né? Eles pegam e abrem a calça dele de stop motion e sai uma mão ali de dentro. Tipo, eu achei até interessante eles terem colocado desse jeito, né? E o que me chamou muito a atenção foi que as pessoas não estavam nem aí porque ela falava. A mãe dela, não sei se não acreditava ou, enfim, o que era, mas ninguém dava bola pra isso. E ela vivia falando que o cara ficava olhando pra ela e ela saía correndo. E aí ninguém entendia por quê. E parece que é bem algo, assim, de naturalizar, né? Parece que a impressão que dá é de que, assim, é normal. E ela, mais uma vez, é a única que percebe aquilo como algo que não é normal, que é abusivo, né? Exato. Tanto é que tem um momento que ela fala, seu velho pedófilo. Sim, ela não tá confortável. Ela sabe que tá errado. Pra ela tá escancarado, né? E ninguém percebe. Ninguém dá bola. Esse filme é muito não vou dar bola porque está ao meu redor, falando dos adultos, sabe? É muito foda isso, né? Sim. Tem uma coisa muito interessante sobre todo esse núcleo aí, que na mesma entrevista que eu tinha citado antes, o diretor, ele fala que quando ele era criança, ele tinha um medo irracional do porão. Eu imagino que seja um porão muito próximo do que a gente vê do filme, que às vezes tem que levar o carvão pra esquentar a coisa, pelo sistema de aquecimento e tudo mais. E daí ele fala que ele enxerga esse mesmo medo, não irracional, mas esse medo intangível, de você não sabe exatamente do que você tem medo, mas você tem, nessa questão do velho pedófilo no filme. Por quê? Ele fala que, por mais que a gente seja ensinado de que exista pessoas ruins e tal, as crianças, elas crescem com esse medo, mas elas às vezes nem sabem exatamente por quê. E uma cena que eu achei muito forte, que é logo no início do filme, na primeira cena deles dois, que ela pega e cobre com a saia. Aí eu fiquei, como é que você já sabe disso? De ter esse reflexo de descobrir, sendo que às vezes necessariamente ela nem deveria estar nesse contexto sexual de saber que estava sendo desejada. Não sei se eu tô me fazendo entender, mas é uma proteção assim rápida que ela faz e que a gente percebe exatamente o motivo, né? Mas ela, como criança, eu vejo esse medo que foi construído. Depois a gente vê que ela já tinha toda uma educação sexual por conta própria, né? Que ela pesquisava coisas, mas eu vejo de caralho, essa menina já tá se defendendo, que ela já sabe do papel em que colocam ela, assim, de objeto de desejo. E eu achei isso muito aterrador, assim, perceber isso. E parece que, assim, isso é algo que vem acontecendo há tempos, né? A impressão que dá, que pra ela já ter essa coisa de se proteger e tudo, é porque isso acontece há muito tempo, né? E é ruim ver, tipo, uma criança que ela já tá se protegendo a isso quando ela nem deveria estar passando por isso. Exato. Outra coisa que ela faz, tem uma cena que a mulher, a mãe, né, do tronco, ela dá um doce pra menina e a menina não aceita, por mais que seja uma vizinha, por mais que seja uma pessoa que ela conhece, entre aspas, né, conhece, realmente ela não confia e ela não aceita o doce, ela joga fora. Essa menina é muito esperta. Ela é mesmo. Třeba má pan Horák pomalý spermie. Tati. Miroslav Záleský, sexuální dysfunkce. Kdo jí to koupil?
Uma coisa que eu até tinha falado com a Dai antes, que desde a primeira vez eu tava vendo muito filme com essa fixação oral, né? A gente tem que ver aqueles monte de close na boca e do pessoal comendo, o cara babando. A gente falou agora há pouco daquelas comidas não muito apetitosas. E aí eu fiquei pensando numa possível associação entre esse mau desenvolvimento da fase oral, né? Que Freud explica, e do consumismo. Eu não sei se essa minha linha de pensamento tá certa, Dai. Se você puder elucidar, eu ficaria muito grata. Eu concordo, né, com o que você disse, acho que está muito ligado. Inclusive, a psicanálise diz que as pessoas que têm compulsão alimentar ou até mesmo que faz uso compulsivo de drogas, está muito ligado a uma fixação na fase oral. Então, a fase oral é essa primeira fase, né, do bebê que ele começa a sentir prazer pela boca, né, que é a nossa primeira forma de obter prazer, digamos assim, que é durante a amamentação, e depois isso vai se estendendo para outras partes do corpo, né? Então, assim, o Freud, ele foi bastante criticado, né? Porque ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a trazer a questão sexual do bebê. Então, ele era bastante questionado no período da Segunda Guerra. Muitas obras dele foram queimadas. Ele era judeu, né? Então, tem toda essa questão aí de uma guerra contra a psicanálise, contra o que ele dizia, porque ele é o primeiro autor a colocar a criança não apenas como um serzinho inocente, bonitinho, fofinho, né? Mas como um ser que tem uma sexualidade já a partir do momento que nasce, né? E aí eu tenho um livro aqui que chama Fadas no Divã, que ele fala sobre a psicanálise dos contos de fadas. E aí é muito legal que a hora que eu fui ler sobre a Chapeuzinho Vermelho, que até também é uma das que você citou, né? Da questão do lobo, do comer e tal. E aí tem uma parte de um antropólogo que ele vai falar dessa questão da ligação da sexualidade com a alimentação. E aí ele diz que quando se estuda todas as sociedades de uma maneira geral, elas têm uma analogia entre a relação sexual e a alimentação. Tanto é que esse pensamento humano, né, ele concebe essa analogia entre o ato sexual e o comer, tanto que em muitas línguas o comer ele designa tanto o comer mesmo, comida, quanto o comer sexual. Então ele fala bastante disso, assim, eu achei bem legal. E ele traz isso dentro da história da Chapeuzinho Vermelho, que é o que eu achei mais interessante ainda, né? Minha cabeça explodiu um pouco quando você falou do comer sexual e do comer literal. Mas isso é uma coisa mais da nossa linguagem do Brasil, né? Não, mas eu acho que eu já vi em outras línguas, tipo, eat. Eu já vi sendo usado num conceito sexual também. Devorar, tipo, em outras línguas. Mas, enfim. Entendi. O que fica confuso pra mim é o quê? Uma pessoa, ela não sai dessa fase e aí isso, posteriormente, na vida adulta, vai gerar possíveis compulsões, angústias, ansiedades? Porque, assim, pra psicanálise, a nossa primeira fonte de prazer é a fase oral. Depois vem a fase anal, que aí é o momento que o bebê começa a ter um prazer em controlar o esfíncter. E depois vem a fase fálica, quando a criança já está mais desenvolvida, que é por volta de 3, 4 anos, que aí entra o complexo de Édipo, que é aquela questão de se apaixonar pelo pai e não querer a mãe, ter ciúme do pai, ou quando é menino o contrário, né? Então, assim, para a psicanálise tem essas 4 fases. E aí, se algo dá errado, né, digamos assim, se a criança não consegue sair daquela fase e passar para a próxima, ela fica fixada naquela fase. Então, o que é legal do filme é isso, né, que é o que a gente falou, como ele não era frustrado, ele era atendido o tempo todo, essa questão do prazer desmedido estava tão relacionado ali com a comida, que isso causou todos aqueles transtornos, né? Quando eu comecei a pensar nisso, por incrível que pareça, não era nem no Outki, era no pai da menininha, porque pra mim eu acho que ele não foi amamentado na infância. Faz sentido. Pra justificar toda aquela coisa dele com comida e com consumo. E tem toda uma questão de que quando a pessoa tem compulsão alimentar ou quando ela tem, né, um uso problemático de drogas, é como se ela buscasse naquele ato uma volta àquele prazer intenso que ela tinha quando era bebê, né? Então é sempre assim, aquele prazer foi tão grande que ela passa a vida inteira dela tentando voltar naquele ponto, só que é impossível. Quando você escreveu, na verdade, ali compulsão alimentar, quando eu li a pauta, eu pensei mais nas cenas ali da comida da família também. Eu não tava ligando com o Oates, porque eu achei que o Oates foi muito mais um negócio monstruoso mesmo. É um monstro que tá comendo, entendeu? Então, não fui muito pra esse lado mesmo, né? Porque ele ainda cresce, né?
foi muito rápido, digamos assim. Parece que toda vez que ele comia, ele crescia um pouco. Então, pra mim, eu me liguei mais na monstruosidade, não tanto nessa parte. Mas o compulsão alimentar, depois que eu li ali, você tinha escrito, na hora eu pensei, em que ela tá falando? Eu acho que deve ser do pai, que eu também não lembro o nome. O Bigode. Ele é meio frustrado, um pouquinho. Mas falando dessa coisa de consumo, na primeira vez foi onde me travou, porque assim que eu terminei de assistir o filme, eu fui pesquisar sobre ele, né? Aí eu li aquilo lá, de que o diretor ele foi atraído pelo cerne de homem e natureza, e foi isso que ele quis trazer pro filme. E pra mim era uma mensagem muito, muito secundária, assim. Passou completamente despercebido na primeira vez. Quando eu li, eu fiz algumas associações, mas pra mim tava solto no contexto geral. Daí, nessa conversa também me ajudou muito a casar as coisas, né? Unificar. Na revisão também eu senti que eu uni melhor, mas eu fiquei pensando nessa mudança de papel, porque às vezes quando a gente fala de consumo, a gente pensa muito na destruição da natureza, né, do homem extrapolando todos os limites que ele deveria se conter, e eu achei interessante analisar do tronco da árvore, tá destruindo, querendo ou não, a humanidade ali, quase como uma vingança, se for parar pra pensar, e eu fiquei lembrando muito do eco-horror, que é basicamente no cerne é isso, né, tipo, a natureza se vingando de todas as merdas que a humanidade já fez. Eu não tinha feito essa associação. Não mesmo. Porque eu vi só uma vez, né, no caso. Mas eu não tinha associado, não. Eu fiquei pensando um pouco também nessa inversão que ele faz, né, assim, de que nos contos de fadas é sempre assim, a criança que corre perigo, né, que corre risco de ser devorada pelos animais, pelas figuras fantásticas aí, né, e no filme ele traz o oposto, Sim. Que é essa criança que não é criança, como você está dizendo, né? A questão aí até do eco-horror, que faz essa inversão. Os humanos tendo medo de algo da natureza, né? Mas foi assim, só forçando muito o pensamento, porque não foi uma coisa que eu peguei também de primeira, não. Não, mas quando você fala, parece muito óbvio, mas não é. Não. Não é óbvio. Não é, mas parece, porque, porra, é uma porra de uma árvore matando gente. Então, né? Enfim, né? Total. Eu ia voltar um pouco no que a Dai falou do conto de fadas, porque ela falou que tem essa inversão, mas também tem a inversão do conto de fadas na questão, acho que eu coloquei lá no começo, de um adulto querer uma coisa que geralmente uma criança ia querer, né? Sei lá. Na verdade, esse filme pra mim começou como um conto de fadas e virou um conto de horror, né? Ele troca, né? Então, quando a gente vê o papel da criança nesse filme, da garotinha, não é uma coisa que ela quer, ela queria que a mulher tivesse um filho, pra ela não ser a única criança do coisa, né? Mas ela não queria aquilo necessariamente, né? Então eu também senti essa inversão, um conto de fada invertido, por conta do livro também, né? Normalmente a gente vê muito o desejo da criança sendo deturpado, né? E aí os adultos nesse papel é interessante também, é subversão atrás de subversão. E é super legal, assim, que eu tava lendo algumas coisas sobre o diretor, né, que fala que todos os filmes dele, né, principalmente eu acho que o Alice, que a Isa comentou no começo, e esse, que ele trabalha com o surrealismo, né, e eu acho que é bem essa proposta do surrealismo mesmo, né, de trazer para nível consciente o que tá inconsciente, o que não seria aceitável socialmente, né. E quando você fala do surrealismo nesse filme, aí a gente consegue esquecer qualquer tipo de furo que o filme possa ter, no sentido de, por que que eles não deram repolho, então, pro bicho o tempo inteiro, sabe? Por exemplo, isso, né? Porque no final eu até brinquei na minha cabeça, fiquei falando, nossa, o final é até feliz porque ele vira vegano e para de comer gente. Depois eu pensei, nossa, mas por que não deram repolho pra ele o tempo inteiro? Então, isso nem é uma coisa que dá pra levar como um furo por conta de toda essa viagem surrealista e contos de fada misturada e enfim. Então, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é do final, porque o que acontece no final, né? A menininha, ela só narra o que aconteceria no conto, mas em tela preta. Vocês acham que as pessoas iam voltar? Eu acho que sim. Eu só não entendi por que ela não queria, sabe? Claro, óbvio, né? Ela se apegou muito mais ao bicho do que as pessoas que morreram, ok? Mas eu acho que voltaria. Eu acho que sim, porque tá tudo sendo exatamente de acordo com o livro, né? Se bem que tem uma mudança, né? No caso, a parte da serra elétrica, acho que eu não sei se tava, né? Eu dei uma viajada depois, assim, que terminou, porque eu acho que o filme dá espaço pra isso, né? De se aquilo não seria tudo ela lendo o livro, criou aquilo. Como se ela tava lendo aquele conto,
aquela fábula e sabendo daquela obsessão dos vizinhos por ter filhos, se aquilo tudo não teria acontecido, né, na cabeça dela, assim. Legal. Mas eu também fiquei pensando agora que tem uma cena que aparecem corpos, né? Na verdade, aparece meio que só o esqueleto. Não lembro quem que eram aquelas pessoas, se falaram alguma coisa. Era o gato e o carteiro. E assistente social. É verdade. Então eu fiquei pensando como é que eles iriam voltar, né? Daí eu também agora já não sei. Então, primeiro, eu gosto muito dessa interpretação da Dai, porque na revisão eu fiquei pensando, eu acho que o filme é sobre a menina e o casal era só um contexto. Sim. Então eu gosto dessa interpretação, mas eu fiquei pensando, querendo ou não, ele vendeu toda a fantasia do filme, tava expondo tudo, né? A gente não tinha muito o que a gente vê às vezes, quando a gente pega de terror focado em criança, de ser aquela coisa mais ambígua. Parecia uma coisa que o filme tava se vendendo como se estivesse acontecendo, né? E aí o fato dela só narrar e ser uma tela preta sem estar mostrando as coisas, me veio essa possibilidade de que por mais que o Wojciech morresse, as pessoas não voltariam. Mas eu gosto muito dessa interpretação de ser tudo da cabeça dela e de repente até dos pais, da mãe principalmente, ela tá achando que o bebê é de verdade, mas de ser só aquele boneco que ela vivia mantendo, sabe? De não ser um tronco de verdade com vida. Então, é porque isso muda no filme, isso que eu também até ia falar. Duas coisas que me veio quando você falou isso. Primeiro que o timing foi muito certeiro pra comprar a ideia da Dai, porque ela vê o pé do Wojciech e vê que não é um pé, né? Que é um monte de raizinha. E daí aquilo agarra no dedo dela. Aí eu não sei se aquilo ela alucinou mesmo e ela foi ver o livro depois disso, né? Então a gente começa a entender o que ela tá pensando, o que na hora ela já sabia a história. Ela foi até procurar, não, é essa a história aqui, entendeu? Então ela associou o que tava acontecendo com a família com o negócio que tava acontecendo ali. Só que o bebê tronco no começo ali do filme, até uma certa parte, ele não tem vida, ele não se mexe. E depois ele começa a se mexer, isso que me confunde um pouco. Eu até então achei que a gente já tá na nossa perspectiva e vendo a mãe alucinar ali, e depois aquilo mudou pra perspectiva da mãe alucinando que o bebê tava vivo e de fato não tava. Então quando as pessoas começaram a ver também, começaram a ouvir a barriga dele roncando no porão e aquela coisa toda, eu comecei a achar realmente que aquilo tava acontecendo, né? Não era coisa da cabeça dela. Então, é tudo muito estranho. Mas eu acho que dá pra interpretar assim também, que nem você falou. E eu acho interessante quando que ele toma a vida, porque é justamente quando ela começa a alterar a vida dela pra que aquilo aconteça de verdade. Porque até então aquilo era um segredinho, tipo, ninguém sabia, ninguém tá a ver. Quando ela começa a manifestar, vivenciar aquilo como uma verdade, é quando ele ganha a vida, né? Quando ela começa a fingir que tá grávida, já criando aquele plano de trazer o Wojciech pra casa deles de verdade, não mais pra casa de veraneio. Faz todo sentido. Sim, ela elabora um plano, né? Ela gravida, entre aspas, vai até colocando as almofadas de tamanho diferente. É o plano quase perfeito, se não fosse pelo que aconteceu. E aquela cena que ela vai no supermercado e deixa o carrinho do lado de fora, até que a menininha tira a meia, lembra? E vê lá que, no caso, não era um bebê, que era o tronco, né? Parece que também é depois disso que ele vai crescendo cada vez mais, né? Que vai tomando uma proporção muito grande. Aí ele sai daquele ambiente controlado só do casal, né? Isso. Me volta no conceito de tupa, que é até uma coisa que a gente vê um pouco... Sabem naquele American Gods, na série? Sei. Porque eu não li o livro, então não sei se realmente é assim. Mas, tipo, as entidades, as divindades, elas ganham força quanto mais gente acredite. Querendo ou não, meio Peter Pan também. Então, assim, no conceito fantástico do filme, não tá só mais na mãe, também passar pra menina, e ela era muito crente que o Wojciech era real também, isso acaba dando uma força maior ali pra essa personificação da coisa. E falando nessa cena, eu acho o stop motion desse filme sensacional. É muito legal. Na verdade, todo o visual monstruoso do filme é muito bom, porque eles conseguem deixar alguns takes do filme focando só nos braços, e daí você vê que é só um amontoado de madeira, mas ficou muito bom aquilo, e eu até pensei na hora, isso se fosse trabalhado diferente, ficaria muito trash. E não é o caso, não é um monstro trash. Eu não sei nem definir o que seria aquilo, mas é um efeito prático que não vai pro trash. E não é uma coisa mal feita, tipo um CGI porco. Porque tem uma cena lá que o neném tronco está sendo amamentado e aparece a boquinha dele mexendo. E eu fiquei pensando, o que efeito que eles usaram ali? Se foi um CGI rapidão ali,
uma coisinha básica, ou se realmente foi o stop motion, porque ali ficou também uma coisa muito bem feita. Então achei que ficou muito bem feito tudo. Sim. E eu acho legal como os movimentos dele começam nessas coisas sutis, tipo, enroscar no dedo da menina e só mexer a boquinha na amamentação, e de repente ele já tá todo despirocado com o olho saindo no buraco. Assim. A língua que vira olho ao mesmo tempo, né? Ele vira um monstrão. Muito bizarro. E vocês repararam no começo que, assim, o cara deu de presente pra mulher o tronco e foca em vários pedacinhos, assim, dele. E ela associa na hora as partes ali. E daí parece que é ali que ela criou aquele laço. Ela identificou um bebê ali. Não foi nem só no formato, né? No formatinho ali. Foi nos detalhezinhos, parece. Sim, e eu acho que a montagem também, que vai focando nas partes e vai mostrando bebês reais, a partir daquele momento a gente também começa a comprar ele como um bebê. Tipo, a gente começa a associar com aquela protuberânciazinha, aquilo dali é o pintinho, aquele buraquinho de cima é onde ele se alimenta. É um filme, assim, muito poderoso, né? E vem isso. Nossa, muito bacana. Eu queria ver o Alice antes da gente gravar, não vi por falta de tempo, mas assim, ele tem uma filmografia muito grande e pelas poucas coisas que eu li, é tudo muito doido. Envolve muito stop motion também, conto e perspectivas e medos infantis e adultos, enfim, parece uma filmografia muito rica pra gente assistir mesmo. É verdade. Bom, assim, pra mim é um filme riquíssimo, né? Que dá pra ter inúmeras interpretações, né? Eu acho que ele não se esgota e daria pra gente ficar dias falando dele, né? Muito, muito rico mesmo. E pra mim foi um prato cheio, assim, por trazer essa questão da maternidade. E acho primoroso pra conversar dele também através da ótica da psicanálise, que é a abordagem, assim, que eu sigo e que pra mim faz muito sentido, uma junção, né, da psicanálise com a arte. Então, foi, assim, uma experiência muito bacana, né, e conversar com vocês tornou o filme mais rico ainda. Ah, com certeza. Eu saio do episódio gostando mais do filme, porque é isso, né, conversa acaba enriquecendo e você descobre outras coisas que você não reparou. Eu não tive a oportunidade de ver 2 vezes e também não consegui assistir nenhum trabalho do diretor. Já tô de olho em um aqui, mas assim, indico demais esse filme. Eu não tava esperando que ele fosse pra esse lado mais monstro mesmo. Eu tava achando que era obsessão da mãe ali. Tanto é que, na verdade, eu vou até falar um negócio aqui. Quando eu vi a primeira imagem desse filme, que ela tava com o tronquinho na mão, isso há muito tempo, quando eu descobri a existência desse filme, eu criei um outro filme na minha cabeça, sabe? Que não tinha nada a ver. Porque eu não me liguei que era um tronco ali e eu achei que era uma criança morta, sabe? Eu achei que ela era uma mulher que perdeu o filho e tava criando ali a criança morta. Então, na minha cabeça, naquele momento, me veio aquilo. Daí eu fui procurar melhor, daí que eu vi que não era uma criança morta. Enfim, eu criei um outro filme na minha cabeça. Então, assim, o filme me surpreendeu também, porque eu sabia só o básico dele, né? Que era o bebê tronco ali. Então, acabou indo por outros caminhos que eu não tava esperando. Eu não diria que eu fui assistir com expectativas altas, até porque não sabia nem o que esperar dele, mas eu gostei demais. E eu quero fuçar a filmografia desse cara agora. Eu, da segunda revisão, assim, eu saí, eu falei, não, eu desvendei todo o filme, sabe? Eu sei de tudo agora. Eu posso falar sobre todos os aspectos dele. E aí eu chego aqui e a gente começa a falar de um monte de coisa diferente. Eu falei, eu não sabia de nada. Mas, realmente, bater na tecla é sempre enriquecedor falar, ainda mais que o filme se abre tanto. E é capaz de, daqui a 5 anos a gente for falar dele de novo, a gente vai falar de outras coisas completamente diferentes. Sim. O temporal define muito, é isso? Sim, sim. Assistam sem medo, qualquer época que vocês assistirem, com certeza vocês vão ter muitas coisas para pensar sobre ele. E eu preciso assistir todos os filmes desse homem. Pronto. A Dai eu sei que acabou pegando o link que tava no meu drive, né? Isa, a versão que você pegou tinha 2 horas e 6? Sim. Gente, a primeira vez que eu assisti, só tinha achado o torrent. Sabe na época que a internet tinha muita limitação de armazenamento e que os filmes eram divididos em 2 partes? Sim. Eu peguei ele assim, e daí começou a rolar o crédito, eu já peguei o celular e fui pesquisando, e depois eu percebi que tinha um curtazinho depois. Daí depois eu fui procurar uma versão primeiro remasterizada, porque a que eu peguei tava numa qualidade bem inferior, e que tivesse num arquivo só. Daí hoje eu falei, não, vou assistir até o final, né, porque eu quero saber qual é que era do curta. E aí nessa versão não tem o curta. Isso que eu achei estranho, porque no Stream, quando eu entrei pra assistir, lá fala 230 minutos. Eu não lembro se é 230, mas assim, eu sei que era bem maior do que o que a gente assistiu. Então, o 2 e 6 é o sem o curta, né? Entendi.
É que assim, eu baixei esse filme tem uns 2 anos que ele tá no meu computador. Então eu não sei da onde que eu tirei ele. Eu só sei que ele tava ali. Sei. Até antes da gente gravar, eu fui tentar procurar no YouTube se tinha só o curto isolado. Daí não achei. E, se eu não me engano, tem o filme completo no YouTube, mas também só 2 horas e 6. Aham. Talvez abra para novas interpretações, né? Exato. Não duvido, não duvido. E vocês pegaram a outra tradução que apareceu do filme, Greedy Guts, que é tipo entranhas gananciosas? Não vi isso. Eu vi, pronto, nessa versão que eu falei que tem um filme completo, na descrição tava alguma coisa falando aí de Greedy Guts também. É interessante esse nome. Abre outras coisas aí, outras linhas de pensamento. Errado não tá também. A wyskoczyły bez pożycia, zanim owczak, a za owczakiem skakał owce. Potem strycha wybierał hejno prasa. Indo então para as nossas indicações, o que vocês recomendam aí pra quem assistiu e gostou de O Tessanic? Eu fiquei pensando muito na série Servant, porque remete muita coisa, né? Não posso dar spoiler, né? Mas eu recomendo pra quem assistiu o filme e gostou. Eu acho que é bacana a série. E eu acho, assim, que vocês deveriam fazer um episódio sobre essa série. Já recomendando aqui, fazendo um pedido. Só dando a dica. Fica a dica, né? Eu acho que essa série também é um prato cheio para discutir nesse podcast, que eu acho que é muito legal. Interessante. Mas, assim, é uma série de fantasia que envolve questão da maternidade, então, assim, recomendo para não dar muito spoiler. E outra indicação é um livro que chama Mães Arrependidas, que é de uma socióloga, chama Orna Donath. Ela é uma socióloga israelense, em que ela entrevista mulheres já bem mais velhas, assim, mas que têm coragem de dizer que se arrependeram de ter filhos. E aí eu fiquei pensando muito nessa questão, né, assim, lá da mãe, no filme, né, do quanto que, assim, por mais que aquilo tenha sido um sofrimento extremo, o quanto que, né, ela não podia demonstrar que aquilo não era legal, que não era prazeroso, que era algo muito difícil, né, onde ela teve que abdicar de toda a vida dela para viver em função daquele filho. Mas aí eu fiquei pensando muito nesse livro, assim, que é um livro muito bacana para pensar tanto nessa construção aí, dessa maternidade romantizada, né, e na desconstrução também. Legal. A minha indicação não vai pro lado da maternidade. Poderia ir se fosse uma protagonista mulher nesse filme, mas como não é, o filme que eu vou indicar se chama Little Shop of Horrors. É um filme antigo aí, mas teve um remake, 86, eu acho. Mas eu vou indicar o antigo, que eu acho que ele é um pouco mais desconhecido. Talvez tenham pessoas que não saibam que ele é a origem de um remake, que é um musical, inclusive, esse remake. Então é Pequena Lojinha de Horrores, de 1960. Ele fala de um cara que criou uma planta fora do comum lá, e a planta começou a ter necessidade de tomar sangue. E aí isso toma proporções também descontroladas, e daqui a pouco ele tá dando gente pra planta comer. Eu também não tinha associado isso a eco-horror, depois que eu associei que a Monique falou lá, daí eu também me liguei que total. É isso, planta comendo gente. Então eu vou indicar por esse lado do filme mesmo. E eu tô achando legal porque a gente focou em diferentes temáticas do filme nas recomendações, porque o que eu vou indicar, ele não envolve maternidade, ele não vai envolver eco-horror, ele vai focar nessa coisa de comida, de consumo e de possíveis lutas de classe. E eu lembrei dele principalmente por causa das cenas de comida em si. É o The Feast, que o título original eu não vou me atrever a falar porque é difícil, e ele é um filme de 2021, dirigido pelo Lee Haven Jones, e ele é ambientado aí durante uma noite em que uma família privilegiada se reúne com seus convidados para um farto jantar em sua mansão nas montanhas galesas. Só que eles não imaginavam que estão prestes a ter sua última ceia servida por uma misteriosa jovem. Eu não consigo divagar muito sobre esse filme, primeiro porque eu tenho a sensação de que eu não entendi ele por completo também, e segundo porque eu acho que se eu explicar muito os motivos pelo qual eu lembrei de Little Old, que vai dar muito spoiler também. Eu lembrei do Poço quando você falou desse filme. Verdade. Luta de classe E comida. né? Lembrei de O Poço na hora. É mesmo. E entrando também um pouco em recomendações, o último projeto do diretor, ele também tem um nome estranho,
Hermes. Nossa, meu Deus. Eu olhei ali e falei, a Monique digitou certo. O gato subiu no teclado. Então, apertei um monte de tecla e saiu o nome do filme. É meio que uma adaptação, o que também me parece uma constante na filmografia do diretor, que ele vê umas coisas e fala, vou reinterpretar porque eu tenho esse poder. E a sinopse dele é assim: um escaravelho está atrasado, o parasita está dormindo, e a senhora larva está mais interessada em seu tricô do que nas instruções do diretor. É claro, esta companhia de teatro amador tem um longo caminho a percorrer antes de apresentar sua versão de The Insect Play, uma famosa obra satírica de 1922 dos irmãos Karel e Joseph Čapek, que apresenta insetos com traços definitivamente humanos, como ganância, egocentrismo e inveja. Essa sinopse é muito boa, dá muita vontade de assistir todos os filmes dele. É, ótimo. É muito boa. Já vou baixar aqui. Eu acho que essa vai ser a minha meta do ano, assistir no mínimo mais uns 3 filmes desse cara. Mas... E caso vocês tenham gostado aí também, tanto das nossas recomendações, tanto do que a gente falou, daí onde é que a galera pode encontrar mais um monte de conteúdo rico que você produz aí pra gente na internet. Minha página é Psi em Cena 2020. Eu confesso que ultimamente não tenho conseguido produzir muita coisa, né? Por conta de várias coisas que eu tenho feito, tanto de trabalho quanto de vida pessoal. Mas sempre que dá, eu procuro postar alguma coisa assim, né? Legal, trazendo aí a temática da arte, psicanálise, maternidade, feminismo. Então, quem tiver interesse, segue a página lá. Tem bastante coisa interessante. Dai, muito obrigada pela participação. Você sempre agrega demais aqui. Adoramos quando dá certo de você participar. Dai falou que os conteúdos não estão com tanta frequência, mas vale a pena esperar porque é só conteúdo maneiro e bem completo, assim, de um monte de coisa que você fica, eita, olha só. Não tinha pensado nisso aí, não. É, esse filme hoje, eita, olha só. A cada explicação que a Dai dava, a gente ficava, eita, bicho. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Ai, meninas, obrigada, viu, pelo convite e sempre que quiserem, pra mim é um prazer participar aí com vocês. Te prometo que se um dia a gente for falar de Servante, você vai estar aqui com toda certeza. Eu lembrar que eu já tinha ouvido falar nessa série, porque eu lembro que tinha alguma coisa com o M. Night Shyamalan, né? E ele é o produtor, né? Aí eu falei, essa série aí, tá. Aí eu fui olhar e tem o menino do Harry Potter, eu falei, legal, acho que eu vou ver. Uhum. Tem um outro cara ali também que eu já tinha visto alguma coisa com ele. Aí eu falei, gostei do elenco. É bem interessante. E siga a gente também nas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook e no Instagram como Horrorizadas Podcast. E no Twitter como Horrorizadas PC. E também toda semana aí listas no horrorizadas.com, indicação de filme, resenhas. E é isso, siga lá nós tudo. Mas é isso, gente. Depois desse monte de recomendação, assim, desse papo maneiraço, esperamos que vocês tenham gostado do episódio, possivelmente do filme também. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau! Até! Eu achei que você ia falar da piada do pintinho que não tinha cu, deu um peido e explodiu. Nossa! O quê? Do nada. Não. Não, porque o repolho, pelo que eu pouco sei, falam muito de repolho ser um alimento de muito gás, né? Ah, é real. E aí, essa coisa das pessoas saírem dele, assim, no final do conto e tal, mas eu fiquei pensando nisso, dele explodir porque ele comeu muito repolho. Mas enfim. Entendi.